Boa tarde, eu queria agradecer o convite da web aula, em nome da Odete, que foi quem me convidou. Eu trouxe alguns slides para a gente começar a fazer a aula, e aí as perguntas a gente fica, né, deixa para depois, mas para pensar um pouco o que é essa política de redução de danos, como agir, o que a gente fala quando a gente está falando em redução de danos, né? Eu trouxe aí uma tirinha para a gente pensar um pouco, né? O Arnaldinho, então, ele vai dizer, vou apresentar meu trabalho sobre drogas. Escolhi a que mais vicia e mais causa danos à sociedade, o poder. Então, o que a gente chama de drogas, né? Eu acho que isso é uma questão importante, porque geralmente a gente vai associar a questão das drogas às drogas que são ilícitas, né? Bom, mas antes da gente começar a pensar nas questões da substância, é importante pensar o contexto histórico do que é a redução de danos, né? Como que ela começa e qual é o seu intuito, né? Ela tem origem, então, em 1926, na Inglaterra, com a aplicação de opiáceos aos usuários de heroína para diminuir o dano das crises de abstinência, né? Então, fazia uso controlado de medicação à base de opiáceo para que a abstinência com a redução do uso de heroína não afetasse tanto a saúde do paciente. Já na Holanda, aí na década de 80, a redução de danos ela passa a ser uma estratégia já de reivindicação dos próprios usuários por conta da grande epidemia de hepatite B. Né? Então, os usuários de drogas injetáveis, principalmente, eles pediam e reivindicavam, então, a distribuição de seringas que fossem seringas descartáveis e seringas, como a gente fala, esterilizadas, e para conter a epidemia de hepatite B. Já no Brasil, já no final da década de 80 e início da década de 90, a primeira cidade a trabalhar com essa política é Santos, né? E a distribuição de seringas estéreis também para usuários de drogas injetáveis, para conter a disseminação de HIV/AIDS, que nessa época a epidemia não só era muito grande no Brasil, né, mas como era basicamente um atestado de morte, assim, né, você ter o diagnóstico de HIV/AIDS não tinha o tratamento como é hoje, né. Hoje em dia, a gente tem algumas políticas de redução de danos e assim, uma das questões que a gente enfrenta, além da questão da hepatite B, é também a tuberculose, né? Geralmente por conta dos usuários de crack, compartilhar cachimbo. Isso na cidade de São Paulo é bem importante, assim, né? Essa coisa da disseminação da tuberculose. Então, uma forma da gente pensar hoje em dia como é a redução de danos é a distribuição de cachimbos, né? Porque os usuários não compartilham cachimbos. Mas a redução de danos, ela vai, então, para além desse cuidado, como a gente pode dizer, só meramente com as questões das seringas e tal, e ela vai quebrar alguns paradigmas. Aqui eu trouxe uma tirinha para a gente pensar, né? O que a gente teria de alternativa antes para usuários de substâncias psicoativas, né? Ou a criminalização, que daí a pessoa acaba sendo presa, né? Ou a justiça terapêutica, como está na tirinha, né? Que quer dizer também uma forma de aprisionamento, mas então numa instituição de tratamento. A redução de danos vem quebrar com essa lógica, dessa lógica de tratamento em meio fechado, né, basicamente. E aí, a grande questão da redução de danos é a gente pensar que, mesmo que a pessoa saia do ambiente que ela está, passe, vamos supor, 30 dias no ambiente de internação e retorne, ela tem que retornar para o mesmo lugar, para as mesmas questões e lidar com os mesmos problemas, por assim dizer, né? Então, ou seja, ela saiu da cena de uso
E, teoricamente, ela não estava fazendo uso naquele momento, nesse tempo que ela fica. Só que, quando ela volta para os mesmos lugares e os mesmos hábitos. Então, qual é a grande questão da redução de danos? E que os paradigmas importantes, assim, né? O usuário ou a usuária são reconhecidas como protagonistas das ações a serem executadas, compreendidas como sujeitos políticos e atuantes, ou seja, a gente desconstrói essa imagem do usuário, ele não sabe o que está fazendo. Mais para frente eu vou dizer um pouco sobre isso. Quebra o paradigma construído historicamente como sujeito doente, então, ou perigoso, né? Porque a questão é, se a pessoa usa droga, principalmente droga ilícita, rapidamente a gente associa com a questão da criminalidade, né? É comum a gente dizer, por exemplo, roubos de celular. São os nóia que roubam para usar droga. Então, rapidamente a gente associa comportamentos de criminalidade ao uso de droga. E, na verdade, a gente precisa pensar o quanto isso foi construído historicamente, né? E de que drogas a gente está falando, ou de que substâncias psicoativas a gente está falando, quando a gente relaciona ao caráter de periculosidade ou de crime, né? E aí é um conjunto, a redução de danos, então, ela vai ser um conjunto de estratégias que visam minimizar os danos sociais e a saúde individual. E aí é a garantia de cuidados e de direitos, dos quais os usuários e as usuárias são constantemente alijadas. Ou seja, né, não é uma política imediatista, é uma política que demanda tanto o tratamento em saúde como garantias mínimas de direito. E aí a gente tem que pensar numa perspectiva transdisciplinar. Ou seja, na nossa sociedade, as pessoas que usam drogas, geralmente drogas ilícitas, e aí eu acho que a gente tem uma questão de valor moral muito grande em relação ao que é lícito e ilícito, né? As pessoas que então fazem esse uso de drogas geralmente estão à margem, né? Quando a gente vai pensar um usuário de drogas como crack, aqui em Mato Grosso é a pasta base, né? O uso mais comum. Enfim, quando a gente vai pensar nesse tipo de usuário, a gente geralmente associa essa imagem à população de rua, logo à criminalidade, né? E aí a gente esquece de olhar, por exemplo, a gente acha, então, a gente faz uma lógica inversa, né? Ao invés da gente olhar todas as dimensões do que o uso da droga traz, a gente acaba olhando só para a questão da substância. E aí a gente não consegue perceber, por exemplo, que são pessoas que estão à margem da sociedade. Isso quer dizer, elas não têm acesso à cultura, à educação, assistência. Tanto que o título da apresentação é Você tem sede de quê? Em alusão à música do Titãs, Comida, né? Porque ele fala, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Né? Então, assim, a gente não quer só ter direito à alimentação, mas tem outros direitos que são sociais básicos e que não é só uma questão de alimentação, né? Bom, uma das coisas que a gente precisa entender do uso da droga, e não tem como a gente negar, é que usar droga dá prazer. As pessoas usam droga porque usar droga dá prazer. E aí, quando eu digo droga, eu estou dizendo substâncias psicoativas, e sejam elas listas, ilícitas, com receituário, sem receituário, a gente está falando disso. E aí eu trago o Emicida para a gente pensar um pouco, então, né? Ele vai dizer que cada um carrega a sua coroa de espinho. E aí, qual é a sua droga? É a TV, a erva? Qual a sua droga? A solidão, a serva? Onde você se esconde? Onde se leva? O que é seu em terra de ninguém? Ou seja, né, a gente faz uso de coisas de modo a se esconder de uma certa forma, mas cada um tem a sua coroa de espinhos, né, como o Emicida está falando. E por que então a gente só vai pensar na droga como nas substâncias psicoativas como drogas e como substâncias ilegais, né? Bom, eu acho que a gente precisa pensar sobre o que é o tema da dependência química, que está diretamente relacionado com tudo que eu estou falando, né? A gente pensa no termo de dependência química, quando a gente vai falar dependente químico, a gente acaba dizendo, ou colocando no cerne da questão,
a substância química como grande agente como se fosse o grande agente capaz de viciar uma pessoa, né? E aí a gente deixa para trás de olhar as questões que são culturais, de classe, que são econômicas, fatores sociais. Ou seja, eu estou dizendo que, e aí eu não digo sozinha, mas para frente vocês vão ver algumas citações, que muito dos usuários de substâncias psicoativas, eles têm questões que transcendem a questão do uso das drogas, né, da substância. E aí, qual é a questão? Quando a gente coloca a dependência química, a gente dá margem para entender que são as substâncias que vão gerar alguma coisa no organismo, seja isso em termos neurofuncionais, que vão fazer com que a pessoa dependa daquela substância. Mas a gente tem experiência, né, e estudos que comprovam que não é só esse tipo de dependência, né? Quando a pessoa tem outras possibilidades de escolha de produção ou de obtenção de prazer, dificilmente a substância vai ter esse efeito químico de dependência. Eu não sei se está dando para entender o que eu estou querendo dizer, e aí eu acho que se não ficar muito claro, vocês podem mandar as perguntas. Mas é complicado a gente pensar e colocar o termo dependência química, porque a gente tem questões que estão para além da dependência, do que se diz de dependência química. E que quando a gente começa a trabalhar nessas outras questões, que aí eu estou dizendo dos fatores, das questões de saúde, dos fatores econômicos, a gente consegue ganhos que são, inclusive, a longo prazo, né? E duradouros, por assim dizer. Então, a gente não vai pensar na lógica da redução de danos uma lógica de abstinência total. A gente está pensando na redução de algum tipo de dano. E aí, de qual dano a gente está falando? Muitas vezes o usuário chega para a gente com uma saúde extremamente debilitada. Assim, né? Você vê a pessoa muito debilitada. Então, de que dano a gente vai pensar naquele momento? Né? Geralmente, a gente vai pensar no dano à saúde, na possibilidade daquela pessoa muitas vezes chegam muito desnutridos, enfim. Então, é disso que a gente precisa olhar num primeiro momento. O uso da substância não é a grande questão, porque a questão, o que está em foco, fica a saúde. Em outros momentos, a gente tem usuários, por exemplo, numa situação de desemprego, em situações que estão... e que aí a gente dá conta de atuar. E aí, com vários programas, eu acho que eu trouxe... mais para frente a gente pode falar de algumas formas de trabalhar isso, mas principalmente pela via dos CAPs, enfim. Vamos mais para frente, que daí eu vejo como a gente se organiza. Uma coisa importante da gente pensar, né? Muito se fala em padrão de uso. É um limite tênue aí para a gente fazer essas classificações de padrão de uso. Mas, de modo geral, eu acho que a gente tem como olhar para algumas questões, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de uso experimental, é quando a pessoa faz uso pela primeira vez, ou o uso não é frequente, e a pessoa vai experimentando mesmo, experienciando, e geralmente substâncias que sejam psicoativas, né? E aí ela vai experimentando o efeito daquilo no seu corpo, na sua consciência. Isso é o que a gente vai chamar de uso experimental. É comum, quando a gente trabalha, principalmente em CAPS AD, atender familiares de adolescentes que fizeram uso de maconha, por exemplo, né? Isso é uma questão bem comum, assim. E aí, geralmente os familiares acham que já tem um uso importante, que já estão se viciando, e aí tem a questão, qual é a porta de entrada para as outras drogas? Isso tudo é uma coisa que a gente não trabalha junto à redução de danos, porta de entrada, enfim. Porque quando a gente vai pensar nessa questão dos adolescentes, é muito comum os pais chegarem reclamando de um uso, por exemplo, de maconha.
e muito preocupados, né? Só que eles não fazem referência ao uso de álcool, por exemplo. Então, a droga que é ilícita preocupa. A lícita talvez seja mais tranquilo, né? Então, é nisso que a gente tem que pensar também, nesses valores, no que a gente chama dos julgamentos morais que tem aí em torno das substâncias. As substâncias de uso recreativo, né? Quando a gente vai falar em padrão de uso, e aí geralmente a gente está falando de substâncias lícitas, né? Permitidas por lei, em momentos específicos. Então, como beber socialmente numa festa, enfim. E aí, quando a gente vai pensar também, outra forma de padrão de uso é o uso controlado, né? Que é o uso regular, sem interferência em outros aspectos da vida cotidiana, né? A gente vai chamar de uso controlado, geralmente, quando a gente olha e observa que não tem dano. Muitas vezes, quando a gente está falando em redução de danos, a gente está muitas vezes tratando o dano em relação à questão da vida produtiva, né, da pessoa, assim. Então, você está tendo um dano em relação ao seu emprego, aos estudos, em caso de adolescentes. A gente vai sempre pensar na questão, muitas vezes a gente vai pensar essa questão produtiva. Mas, às vezes, há outros danos que a gente não olha e que talvez sejam mais significativos, assim, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar também de que dano a gente está falando, né? Que dano é esse que a gente pensa? Bom, eu trouxe aqui a classificação, como o DSM-5 vai falar, do uso abusivo, né? Que daí é um uso recorrente, resultando em fracasso em cumprir obrigações importantes relativas ao seu papel no trabalho, na escola, que era o que eu estava falando. Uso recorrente em situações nas quais isso apresenta um perigo físico, né? Muitas vezes reduzir danos é também reduzir exposição a perigos físicos, como evitar que a pessoa dirija depois de beber. É comum, quando a gente tem programas de redução de danos, vou citar alguns exemplos, assim, né? Em São Paulo é comum ter blitz em festas. E as blitz vão falando da importância da pessoa não dirigir, de tomar água, com panfletinhos explicativos. Geralmente está associado a questões relacionadas ao sexo, use camisinha. Então, isso é comum, né? Atender pessoas em festas, geralmente festas raves, é comum fazer esse tipo de blitz, assim, blitz que sejam informativas e também de um acolhimento imediato, caso a pessoa precise, né? E aí é uma redução de danos no sentido de reduzir danos, os danos dos perigos físicos, né? A pessoa e as outras pessoas que estão próximas, né? Problemas, aí o DSM vai dizer que o uso abusivo é quando a pessoa tem problemas legais recorrentes relacionados ao uso das substâncias, uso continuado, apesar de problemas sociais, interpessoais persistentes, causados ou exacerbados pelos efeitos da substância. Veja, problemas legais recorrentes relacionados ao uso da substância, quando a gente está falando de substância ilícita, a pessoa pode fazer qualquer tipo de uso. Às vezes está num primeiro dia de uso, ou num uso, como eu estava dizendo antes, um uso experimental e tem um problema, sei lá. A polícia pega e aí a pessoa vai ter problemas legais. É também importante pensar do que a gente está chamando aí os problemas legais, né? Porque quando o DSM vai trazer isso, porque é comum, e eu diria até corriqueiro, que quem faz uso de substâncias ilícitas tenham um encontro aí com essa questão do legal e ilegal, e geralmente pelo agente político da polícia, né? Um órgão de repressão. O DSM-10, o CID-10, ele vai fazer algumas distinções e ele vai falar, então, de uso nocivo, distinções em relação ao DSM-5, né? E aí ele vai dar alguns critérios aí de diagnóstico. Então, a evidência clara de que o uso foi responsável ou contribuiu consideravelmente para dano físico ou psicológico, incluindo capacidade de julgamento comprometida ou disfunção de comportamento. Eu acho mais interessante, inclusive, esse nomenclatura, uso nocivo, porque se a gente está falando de redução de danos, então a gente está falando algo que causa algum dano, algo que é nocivo para o sujeito que usa a substância. E aí também cabe ao sujeito pensar o que está sendo nocivo,
né, na sua vida naquele momento. Aí o Cid vai falar que a natureza do dano ela é claramente identificável. O padrão de uso tem persistido por pelo menos um mês ou tem ocorrido repetidamente dentro do período de 12 meses. E aí eu acho que também é questionável, a gente pode pensar muito mais isso, acho que a gente deve pensar esses padrões de uso em termos singulares, né? E não faz critérios para qualquer outro transtorno relacionado à mesma substância no mesmo período, exceto intoxicação aguda. Daí já é. Bom, aí eu trouxe o Carl Hart. O Carl Hart é um neurocientista. Ele vai estudar, então, a questão das drogas, né? Uma das coisas interessantíssimas que ele vai trazer é sobre a questão da droga não ser o grande problema do vício, né? Que quando ele começa a estudar as substâncias e as questões, então, neurofisiológicas do uso das substâncias, ele vai descobrir que as questões sociais são preponderantes para pensar um padrão de vício, né? E aí ele traz uma questão que é importante da gente pensar e dizer e repetir, porque a gente colocou um estigma, e aí seja isso por meio de políticas públicas, por meio da mídia, inclusive, né, que o crack é uma droga altamente viciante. O crack, usa uma vez, a pessoa já está viciada, né? E é uma grande mazela. Hoje o crack é o que é o grande filão, por assim dizer, né, das políticas públicas contra as drogas. Mas aí o que o Carl Hart vai contar pra gente é que quando a gente pensa no álcool, cerca de 10 a 15% dos usuários são viciados ou se encaixam em critérios para o alcoolismo. E para o crack é cerca de 15 a 20% dos usuários. Então, ou seja, o que ele está mostrando para a gente? Que é quase o mesmo número, em termos percentuais, de padrão de usuários que a gente pode chamar ali de viciados, né? Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, poxa, a gente faz um ataque tão importante ao uso de crack e coloca isso como uma mazela social. E aí uma mazela porque tem nome, tem classe, tem cor de quem usa a droga, né? E aí a gente não faz o mesmo ataque com o álcool. E quando faz, aí eu acho que vale a pena a gente pensar que quando a gente vai pensar o álcool, a gente sempre geralmente está pensando em bebidas de baixo custo. Mas o uísque causa tanto dano quanto a pinga, né? E aí o Carl Hart vai contar que a gente sabe desses efeitos, dessa relação de padrão aí de uso do crack e do álcool há mais de 40 anos, né? E aí a gente não disponibiliza isso para o grande público. E aí eu acho que é uma questão também para a gente pensar em termos sociais, né? Agora, pensando tudo isso, gente, eu queria dizer que eu estou bem correndo, assim, para dar tempo de perguntas e para a gente debater, que eu acho que isso vai ser o que mais vai compor a aula, né? Pensando todas essas questões do padrão, assim, de uso e do como a gente vai pensar o uso das substâncias, é importante a gente pensar como a gente tratar os usuários, né? Aí eu tenho algumas listinhas. Tem coisas que pode parecer, assim, até óbvias, mas geralmente não é, assim, né? O que a gente encontra nos usuários. Então, manter uma postura isenta e ética, né? E isso quer dizer que eu não tenho que colocar os meus valores, as minhas crenças, os meus julgamentos morais para o outro, né? E aí, então, isso é uma postura isenta e ética, tentar entender a dinâmica da pessoa que vem pedir ajuda e vem pedir um acolhimento, né? Confidencialidade e sigilo, que é importantíssimo em qualquer relação. Confiança. Respeitar e valorizar as diferenças, que ainda é o que está dentro do que a gente vai chamar da postura isenta e ética, né? Valorizar o usuário em seu processo de cuidado. Muitas vezes os usuários vão trazer questões que são importantes e que trazem
compõem ali, né, não só os usuários, e aí compõem ali dentro dessa dinâmica toda e da relação que ele vai estabelecer com o uso da substância, né? Então, eu acho que vale a pena. Muitas vezes o usuário fala, olha, eu não dou conta de ficar sem a substância. Então, como é que a gente vai conseguir fazer com que você, às vezes o uso está intenso e demasiado, então como que a gente vai conseguir te ajudar a reduzir isso aí? Direito ao tratamento para HIV/AIDS, tuberculose, entre outros casos, caso necessário. É importante pensar que, principalmente quando o usuário tem usuário de substância, usuário do SUS de modo geral, né? Tem resistência ao tratamento, uma estratégia interessante são as estratégias de cuidados em saúde, dos outros cuidados em saúde, né? Porque pensar em saúde mental não é só pensar na doença mental, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando geralmente de alguém que já tem ou um transtorno, ou um importante aí, uma relação importante de uso de drogas, de substância. Mas pensar que a saúde mental compõe a saúde como um todo, né? Então, o usuário tem necessidades que estão para além das necessidades ali, das questões do que a gente vai chamar de saúde mental. Então, precisa ter tratamento a HIV/AIDS, atenção a questões de tuberculose e, além disso, hepatite, diabetes, hipertensão. Então, assim, não é porque o usuário tem questões que a gente costumou classificar na saúde pública como questões da saúde mental, que ele não vai ter outras. E o inverso também, né? Não é porque uma equipe, por exemplo, está pensando em saúde numa forma ampla que não vai ter condições de atender o usuário de saúde mental, né? O que a gente costuma chamar do usuário da saúde mental. Vejam, o modo de tratamento não é distinto, né? Então a gente vai ter um comportamento receptivo, né? Uma escutativa, olhar para aquela pessoa e ouvir realmente o que ela está falando. É comum, muitas vezes, as pessoas desdenharem porque a pessoa já tem alguma coisa, ou porque a pessoa está alcoolizada, ou porque isso é muito comum. Eu já presenciei cenas lamentáveis, assim, dessa desdenho mesmo do discurso, né, da pessoa que está ali em sofrimento. Então, pensar sobre isso, né, como é a nossa postura. Eu acho que uma coisa importante é uma linguagem clara, acessível, compatível com o uso educacional do paciente. Quando eu estou falando isso, eu estou dizendo assim, às vezes a gente vai falando assim, a gente vai usando, é comum a gente usar a linguagem técnica e os pacientes não terem a menor noção do que a gente está falando, né? Então é importante pensar, você está entendendo? Quando eu digo assim, olha, essa dose é para ser tomada pela manhã. Você entende o que é uma dose? Às vezes a gente precisa fazer essas perguntas. As pessoas não têm obrigação de saber o que são os termos técnicos que a gente usa na nossa profissão. Então, essa linguagem clara, acessível, essa explicação, né? É comum, muitas vezes, a gente em CAPES fazer até um calendário para as pessoas, ou às vezes fazer o que a gente chama da medicação assistida. Então, assim, isso precisa, isso é importante, assim, né, da gente ter noção se o paciente está entendendo o que a gente está falando, o paciente ou o usuário, enfim. Disponibilizar informações sobre HIV/AIDS e drogas psicotrópicas, mais para frente eu vou dizer sobre isso, ou substâncias psicoativas, eu coloquei psicotrópicas ali, e desconstruir mitos, né, sobre os usuários de droga. Acho que então a gente precisa se destituir de alguns mitos que a gente ouve aí no senso comum. A mídia contribui enormemente para isso e muito ligada a valores que são morais, né? Então, geralmente, a gente tem um mito, como eu já disse antes, que o usuário de drogas ou de substâncias psicoativas é violento, é marginal, né? Aquela coisa, e aí eu estou associando a marginalidade à criminalidade, tem resistência ou pouca adesão ao tratamento e não cuidam da saúde. Muito se fala, né, dos usuários. Eu geralmente fico pensando em usuários de drogas ilícitas e faço uma associação com usuários de crack. É o público com o qual eu mais trabalhei, né?
Mas é interessante pensar, por exemplo, que a gente pode... eu fazia um trabalho na cidade de São Paulo e a gente fazia matriciamento nas unidades básicas de saúde, né? E a gente chegou numa unidade básica de saúde que a maior incidência de uso importante eram idosos que tinham padrão de uso aí, o que a gente vai chamar de vício, talvez, para benzodiazepínico. O que é benzodiazepínico? Clonazepam, diazepam. E eles conseguiam isso com uma certa facilidade pelas receitas médicas, né, e contato com os médicos. E aí, porque são medicamentos... E as farmácias também, que vendem ilegalmente esse tipo de substância, né? E aí a gente se vê num desafio, né? Como que a gente está ali o tempo todo falando de um tipo de droga, e aí a gente, ou de substância psicoativa, e aí a gente tem um público, e aí era bem esse recorte pela região que eu trabalhava, eram idosos que usavam, tinham um uso aí excessivo, né, na alta dosagem de benzodiazepínico. Então, vejam, quando a gente está falando do uso, e aí eu estou dizendo isso para a gente pensar que não é uma questão, não tem só a questão da violência, e como isso a gente vai construindo esse modo de olhar o usuário, né? Quando eu estou falando de usuário, geralmente, usuário de drogas, a gente está falando de um tipo, mas a gente não olha para os vários modos como a gente pode fazer uso de substâncias psicoativas, né? O CAPS que eu trabalhei era um CAPS AD3 e a gente tinha o nome de Projeto Terapêutico Singular. Tem CAPS que tem outros nomes. Aqui em Cuiabá eu sei que vocês usam outros nomes, eu não me lembro agora. Mas é o projeto terapêutico, né, do usuário quando ele chega na unidade. E é importante a gente pensar como construir esse projeto, né? O que é importante da construção aí do projeto e de como trabalhar com esse usuário. A gente trabalha sempre com um profissional de referência, né? Ou seja, psicólogo, seja um terapeuta ocupacional, seja uma enfermeira, seja assistente social. A gente tem sempre alguém que seria, então, eu vou dizer do modo como eu trabalhava, enfim, alguém que seria o profissional de referência, né? E é essa pessoa que, junto com a pessoa que veio para o CAPS buscar auxílio, buscar tratamento, acompanhamento, vai montar o seu projeto terapêutico singular, né? O que a gente chama de PTS, dentro das atividades do que a unidade, e não só daí a unidade de saúde oferece, mas o que a gente tem dentro da rede que a gente pode encaminhar, porque nem sempre a unidade de saúde vai dar conta de abarcar ali todas as necessidades. Lembra que eu falei lá do trabalho transdisciplinar? Às vezes a gente conhece um projeto que a Secretaria de Trabalho tem, assim, né? E aí, por exemplo, o Sereste tem uma forma de pensar a saúde do trabalhador e por isso tem um programa específico. E aí a gente pode encaminhar a pessoa que está ali. Isso pode fazer parte do seu projeto terapêutico singular. E aí depende, né? Eu acho que depende também das necessidades e de como a pessoa, e da disponibilidade também, né? Eu coloquei então o PTS tem que ter atividades que sejam agradáveis à pessoa, e agradáveis, geralmente no primeiro início, a pessoa precisa algo principalmente para fazer vínculo com a equipe, né? Porque um paciente de CAPS, ele não é vinculado ao seu terapeuta ou ao seu profissional de referência. A gente busca fazer esse vínculo com a equipe do CAPS, né? O PTS deve ser acompanhado, então, por seu profissional de referência e reavaliado a cada mês ou conforme a necessidade. Às vezes a gente acha que o paciente precisa de uma reavaliação de atividades dali 15 dias, ou daqui um mês, ou às vezes daqui 2 meses eu dou conta. Isso garante que a gente vai tendo também noção de como ele está ali circulando dentro das atividades propostas, dentro da unidade de saúde. O PTS é construído em conjunto, né, com a pessoa a ser atendida, e é importante, né, não é imposto pelo profissional que está atendendo. Então, acho que isso é importante, da gente olhar para o usuário como um sujeito ativo, né, capaz de opinar dentro das suas
das suas necessidades. A gente deve levar em conta, então, alguns tipos de padrão de uso, como isso vem agravando. Às vezes a gente vê, o paciente chega num padrão, você fala, a pessoa está fazendo um uso controlado, e aí, no decorrer, você consegue perceber que aquilo vai agravando, né? Eu já tive casos de pacientes que acontece isso, assim, às vezes, pacientes usuários de álcool, e de repente, no decorrer do acompanhamento, a gente nota como vai agravando. É importante olhar para isso, né? Eu considero, então, o projeto terapêutico singular uma ferramenta importantíssima de acompanhamento das pessoas atendidas, né? E aí a gente pode lançar, e aí é quando a gente vai ter essa noção, né? Quando a gente olha o paciente, por exemplo, o usuário tem uma... ele tem um agravo, vamos pensar, a gente percebe que ele vai intensificando a quantidade e o comportamento de uso, e aí isso é o momento de intervir, porque daí você já, ao invés de você deixar ele, sei lá, com atividades esparsas, você fala, não, então a gente vai fazer, sei lá, 1 semana, 2 semanas de projeto intensivo, como a gente chama, né? E aí a pessoa passa, tipo, o dia inteiro na unidade de saúde, ou o dia inteiro em função do seu projeto terapêutico. É uma forma da gente tentar tirar ele da gente reduzir ou da gente prevenir um uso, um agravo no seu padrão de uso aí, né? E diminuir danos sociais, enfim, acontece muitas vezes deles começarem a ter problemas, né, sociais, e aí trazer o paciente para dentro da unidade de saúde, além de melhorar o vínculo com a equipe, também é uma forma de reduzir danos, né? E aí, das reduções de danos importantes. É importante a gente... eu coloquei algumas coisas que a gente costuma colocar, geralmente em folhetos de prevenção. Eu tinha dado o exemplo das blitz, né? É sempre importante a gente dizer para o paciente, olha, você tem que tomar água, você tem que comer. Usuários de álcool, eles têm uma rotina que muitas vezes é comum, né? Não tomar café da manhã e no lugar de comer, fazer uso da bebida, né? Então é importante a gente dizer, olha, antes de beber, tenta comer alguma coisa, né? Quando é possível, né? Quando a pessoa tem condições de se alimentar. Tenta tomar água, né? Evitar porque a água também evita uma série de consequências em relação ao álcool, né? E usar camisinha é uma forma de prevenir dano, né? Danos importantes à saúde. Vejam, aí eu coloquei algumas substâncias que a gente vai falar de prevenções mais específicas, né? E que é interessante até para a gente poder conversar com os adolescentes. Ao invés da gente ter uma política proibicionista, vai para festa, não vai beber, não vai usar droga, acho que a gente precisa ensinar, né? O que dá para fazer. E pensar isso com os adolescentes, né? Principalmente adolescentes. Olhar e ensinar, dizer, você vai beber? Tenta tomar água. Então, você vai tomar, sei lá, 2 latinhas de cerveja, toma uma garrafinha de água. Isso evita dali, não só daí com os adolescentes, né? Isso serve para todo mundo. Mas eu estou usando adolescente como modelo para dizer assim, ao invés da gente ficar dizendo não use, não use, não use, a gente tem que dizer, tudo bem, não é legal usar, mas quando você usar, tem formas de reduzir danos e locais que você pode procurar. Porque às vezes, já aconteceu muito, das pessoas passarem mal e terem algum tipo de episódio importante por causa do uso de uma droga ilícita, principalmente, e terem vergonha ou medo de pedir ajuda, porque tem que dizer que usou a droga, vai ter um sermão e vai ter não sei o quê. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco nessa educação, né? E aí, é o que eu estava dizendo, né? Sobre o álcool. Não misturar bebidas, né? Então, bebidas destiladas ou vários tipos de bebidas, sejam destiladas ou sejam fermentadas. Não misturar com medicamento, e aí isso vale para todo tipo de substância, né? Mesmo substâncias medicamentosas, a interação medicamentosa entre um medicamento e outro, isso pode dar problema. Não dirigir, obviamente, né? É uma forma de reduzir danos, e aí serve também para os outros tipos de substância, né?
Não dirigir serve para substâncias medicamentosas, tanto que o Ministério da Saúde veio agora com uma normativa, né, que os remédios que causam sono devem ter na bula, que a pessoa não deve dirigir. Então, isso é uma forma de reduzir danos, porque muitas vezes não é só o álcool, né, associado à direção perigosa. A usar cocaína, crack, heroína, evitar compartilhar instrumento de uso, né? Então as pessoas usam, por exemplo, cocaína com canudo, cada um tem o seu, o crack, o que eu estava falando do cachimbo. Essas drogas que a gente vai usar que são drogas, substâncias que são usadas por via respiratória, né, como a cocaína, o crack e tal. Quando a gente compartilha também bactérias ali. Eu já estava falando sobre a questão da tuberculose, mas tem outras coisas que se passam, né? É muito comum o usuário estar com a boca sempre muito machucada, né? Às vezes porque queima a boca, ou às vezes até por conta desse compartilhamento, né? Heroína geralmente é uma droga de uso injetável, e aí não usar seringa descartável para evitar a contaminação de outros tipos, como HIV e AIDS, que eu estava dizendo, né? A usar LSD, êxtase, emibones e essas drogas sintéticas, todas que são vendidas em formas de comprimido, adesivos, papeizinhos e tal. É importante nunca tomar uma dose inteira. Então, é comum o usuário de longa data falar, eu tomo um quarto, eu tomo um terço. E aí, testando, né, esse modo de uso, porque isso evita muita coisa, assim, né? Senão, você toma... geralmente são drogas muito fortes, né? E vão ter um efeito muito rápido. Então, fazer um uso parcelado, né, da substância. Nunca misturar com álcool. E aí, isso vale também para energético. É comum a gente misturar energético com álcool, né? Veja, as substâncias, elas têm efeitos contrários. Aliás, não só energético, cocaína também. É muito comum o usuário de cocaína dizer que só faz uso quando bebe. Porque o álcool, ele vai ter um efeito, embora a gente sinta euforia, né, num comportamento a pequeno prazo, o álcool tem um efeito depressor. A cocaína, a cafeína, né, não à toa tem o mesmo sufixo, eles têm um efeito excitante. E aí a gente faz esse uso dessas duas substâncias, uma hora dá pane ali, né? Então tem que também não misturar a bebida alcoólica com energético, é importante. E também não com cocaína. LSD, êxtase, MBO, não misturar com álcool. Geralmente doce é uma droga que dá muita sede, né? Então também controlar o quanto que toma de água, porque tudo que é demais faz mal, né? Até água demais faz mal. Há casos de pessoas que após fazer uso dessas drogas, que a gente vai dizer das drogas sintéticas, de tanto tomar água, acabam chegando a óbito. Então isso é uma coisa que precisa cuidar, né? É importante estar com pessoas num ambiente acolhedor e familiar, e pessoas que possam te ajudar caso você precise de ajuda nesse momento, para todo tipo de uso, né? A maconha, é importante usar, então, papel apropriado, lembrar que fumar, seja maconha, seja cigarro e qualquer narguile, que é bem agora difundido, causa danos respiratórios, né? E aí atentar para substâncias, para doenças respiratórias como asma, rinite, sinusite, essas substâncias, elas têm essas doenças, elas têm tendência a agravar com o uso de substâncias que são fumadas, né? Inalantes. E aí tem que ser certificada a procedência da droga, geralmente, isso também vale para todo tipo de substância, né? Geralmente tem muita mistura. Cocaína tem muita mistura, né? Tem gente que conta até de histórias de pó de vidro misturado com a cocaína. Importante pensar, né? Qual é a droga, quem é que está te fornecendo, enfim. Se haverá alguém que possa ajudá-lo, se necessário, e aí também, né, para todo tipo de uso, caso esteja passando mal, peça ajuda e diga o que usou. Eu acho que isso é importante, né? E eu estou dizendo isso de um modo que é isso assim que a gente precisa também dizer de uma forma preventiva, né? E aí quando a gente vai falar sobre uso de substâncias psicoativas, pensando na prevenção e também pensando quando a gente já está atendendo usuários que já fazem uso.
e que vieram, por algum motivo, buscar ajuda, né? Isso é importante isso ajuda também a gente a tirar os mitos sobre o uso da droga e desmoralizar o uso da droga, né? Aí eu estava falando das interfaces transdisciplinares e seus dispositivos, né? E aí a gente precisa pensar, então, que muitas vezes a gente precisa de. Como a gente está pensando em redução de danos, e eu coloco lá no início da apresentação o subtítulo de que é uma garantia de direitos sociais, né, ou é uma política de garantias de direitos sociais, eu tenho que pensar que eu tenho outros dispositivos envolvidos nessa nesse atendimento ao usuário, né? E aí, como eu já tinha feito a referência ao centro de referência de saúde do trabalhador, e não só, mas também esses centros de referência de emprego, né? Eu não sei como chama aqui em Cuiabá ou aqui no Mato Grosso, mas é comum, assim, os estados terem locais onde você manda o currículo, e esses locais fazem cursos de aperfeiçoamento, de capacitação. Então, isso geralmente está ligado à Secretaria de Emprego, enfim. Centros de convivência são centros importantíssimos, a gente tira esse caráter de lugar de atendimento de saúde. Eu morava numa cidade que tinha um centro de convivência super legal, assim, eu vou usar como exemplo, para a gente pensar o que pode ser um centro de convivência, né? Dentro desse centro tinha curso de artesanato de várias formas, crochê, tricô, dobradura, várias coisas, aberto à comunidade, né? Eram centros localizados nos bairros, então aberto à comunidade, não eram lugares especificamente de saúde, né? De saúde, mas era aberto à comunidade, aí você tinha, então, pessoas de diferentes razões que estavam por lá, não só encaminhados por CAPES. Era um centro de porta aberta, então podia ir todo mundo. Tinha muito idoso, né? Com atividades culturais, com atividades de exercícios físicos. Tinha um centro próximo ao CAPES que eu trabalhava que ensinava sobre horta e fazer plantio de horta e plantas medicinais em casa e uso dessas plantas. Então, assim, aberto à população em geral. Às vezes, a gente encaminhava usuários do CAPES para os centros, mas os centros não aceitavam necessariamente pessoas encaminhadas. Era aberto. E isso é uma questão estratégica da política de ressocialização da pessoa em atendimento na saúde mental, né? A gente poder olhar para as suas habilidades também, né? Tão como a gente dizer sempre da negativa, né? Do que a pessoa não dá conta, mas também estimular o que a pessoa dá conta. Pontos de cultura, que daí é também em parceria com a Secretaria de Cultura, e aí promover dentro das comunidades ações culturais e eventos e aí trazer isso, né, para dentro das comunidades, acesso a programas ou criação de programas específicos de alfabetização, educação popular, educação profissionalizante, né? A alfabetização é uma coisa muito bacana, né, de se fazer, geralmente com população de rua ou com usuários que estão na rua, né, e educação popular, às vezes os usuários, eles mesmos organizar esse tipo de atividade e eles mesmos ajudam uns aos outros, isso é uma coisa, e veja, isso é pensar em redução de danos, né, a gente não chega lá dizendo para eles, a gente veio aqui para você parar de usar o que você está usando, não, a gente veio aqui oferecer uma outra coisa, né? E aí a gente está pensando de outras formas, e formas de não deixar a pessoa tão alijada do que ela é mais marginalizada, né? A educação profissionalizante, né? Fazer parcerias mesmo, né? Eu estava usando de novo o exemplo do local onde eu trabalhei, a gente fazia parcerias mesmo, então com a secretaria lá eu não lembro, acho que era de emprego e renda, era alguma coisa assim. Aí eles tinham, por exemplo, cursos profissionalizantes em algumas áreas, né? Era coisas de computador, pedreiro, panificador. Então, assim, essas várias áreas, e aí o CAPES era encarregado, então, de fazer o direcionamento dos usuários para esses lugares, né? E aí, com uma política de geração de renda,
que eu acho fundamental dentro de uma política, quando a gente está pensando na política de redução de danos, né? Pensar, trabalhar uma política de geração de renda, que não precisa ser necessariamente pela via do emprego formal. Geralmente os CAPs têm outras vias, né? E aí São Paulo é bem comum promover as feirinhas de artesanato dos CAPs, em eventos os CAPs levar os artesanatos que produzem e vender isso, né? Os atendimentos também que incluem a prática de atividades esportivas, né, que eu já tinha dito. Eu lembro de uma experiência bem interessante. Eu trabalhava como educadora física e ela estava trabalhando com usuários de álcool e pessoas que tinham já tinham o que a gente vai falar do delírio tremens, né? E já tinham dificuldades, né, da coordenação motora fina. E ela fazia trabalhos e atividades de sensibilização dessas pessoas e para que elas pudessem trabalhar com atividade física, né? Então, exercícios coisas que tem em parquinho de criança, né? Equilíbrio no meio-fio e tal. Era um trabalho bem interessante. E aí, a gente muitas vezes não tem a possibilidade de ter um educador físico dentro de um CAPS ou de uma unidade de saúde, mas então é interessante fazer parceria com as secretarias de saúde, né? Desculpa, de esporte e lazer. E aí, pensar em promover isso em parceria. É uma forma também de reduzir danos. Vejam, essas ações que eu venho trazendo, elas não se aplicam só para usuários de substância, né? A gente pode pensar nos vários tipos. O pessoal do hiperdia, né? O público atendido pelo hiperdia seria beneficiado com esse tipo de ação. Os usuários atendidos dentro da saúde mental nos CAPs de uma forma geral, seja CAPs adulto, seja CAPs infantil, enfim. Garantia de direitos aos usuários e às usuárias, né? E trabalho em conjunto com as defensorias e promotorias do Estado. É importante a gente pensar em fazer esse tipo de capacitação para usuário de droga, junto com as defensorias e promotorias, porque, como a gente viu lá, né? Muitas vezes os usuários vão ter algum problema que vai implicar num processo, alguma implicação com a lei. É interessante fazer esse trabalho junto com as promotorias e a defensoria, porque muitas vezes a gente consegue fazer um trabalho junto com o usuário e evitar, por exemplo, uma internação compulsória, né? Que é, assim, terrível pensar isso. Vou dar um exemplo. Eu tinha um paciente que tinha um processo junto à promotoria e a gente estava o tempo todo respondendo ofícios dessa promotoria e a promotoria pedia a internação dessa pessoa. E a gente ia constantemente na casa da pessoa, a pessoa era mecânico, estava trabalhando, e a sua casa tinha muito lixo advindo do seu trabalho mesmo, né? Sucata, enfim. Ele não queria parar de fazer o uso, ele fazia um uso lá e ele entendia que aquele uso não prejudicava, porque ele mantinha sua atividade laboral. E aí uma das coisas que ele, então, deixa a gente fazer por ele é a limpeza do terreno da sua casa, né? Aí a gente aciona a vigilância sanitária, que vai lá, faz a limpeza e tal. Enfim, e a gente vai fazendo visitas sistemáticas até que um dia ele vem ao CAPS e aí transfigurado, assim, né? Ele vem de cabelo cortado, o cara fica até irreconhecível, né? E aí ele olha e diz que depois que ele sai daquela situação que ele estava na casa dele, ele percebe o quanto ele precisava se cuidar. Então, vejam, às vezes um cuidado externo vai se traduzir num autocuidado aí. Trabalhar junto os CAPs, as equipes de CAPs, né, os dispositivos de saúde com os dispositivos de assistência social, e aí eu trago os CRAS e CREAS e as outras formas aí que as secretarias de assistência social têm, os outros dispositivos. Aí nós vamos pensar a questão das comunidades terapêuticas, né? Onde vão se encaixar as comunidades terapêuticas? Hoje é tão difundido o tratamento via comunidades terapêuticas, tratamentos porque a gente que costuma se dizer, né, do usuário, pelas comunidades terapêuticas. Vejam, atualmente não há nenhuma regulação, eu fiz um estudo da lei que vai falar sobre as comunidades terapêuticas, não há nenhuma regulação específica para as comunidades terapêuticas. Elas estão enquadradas na regulação de residência terapêutica transitória, que é o mesmo do que
É quando o paciente está numa situação, então, de vulnerabilidade ou de violência extrema, né? E que ele já se encontra numa situação morador de rua e tal, e aí ele vai para uma residência terapêutica transitória. Isso não quer necessariamente dizer que o seu tratamento, o seu acompanhamento precisa ser em ambiente fechado, né? Ele pode estar dentro de uma residência terapêutica e frequentar um CAPS e dali poder se organizar e tentar essa reorganização social e da sua vida, e dos laços afetivos, principalmente, né? Vejam, a gente não consegue hoje colocar as residências terapêuticas dentro das políticas de saúde, nem dentro das políticas de assistência social, embora as residências terapêuticas, como eu estava falando, que vai ser onde as comunidades estão colocadas, elas estão dentro da política de saúde, né? Só que daí a gente tem que pensar, eu trouxe duas questões para a gente pensar e vou ler elas rapidamente e aí vou deixar as questões para vocês pensarem. Por que não investir nos dispositivos já previstos na RAPS e nas demais políticas públicas? Ou seja, às vezes eu fico me perguntando, por que a gente faz audiências em assembleias, aqui no Mato Grosso eu já acompanhei algumas, por que a gente faz audiências em assembleias para pensar a destinação de verbos para comunidades terapêuticas, mas a gente não pensa em construir CAPS 3? Por que manter a lógica do hospital psiquiátrico pelo uso do termo de comunidade, né? Parece que a gente está usando a mesma lógica de trancar, de tratar e trancar. Vejam, muitas comunidades terapêuticas ou fazendas comunitárias, fazendas terapêuticas, eles vão dizer que o usuário precisa de pelo menos 6 meses dentro dessa comunidade para poder ser curado, né? E aí trabalhando com essa lógica da cura, como se isso tivesse uma cura, né? Então, eu tenho uma doença, que é o uso da substância, eu retiro o sintoma, o uso da substância, eu tenho uma cura. E aí, de novo, a gente está deixando as questões sociais de lado. E para pensar nisso, eu trouxe aqui um poema do Leminski, que eu acho que retrata muito bem esse cenário de quando a gente quer realmente tirar a pessoa do uso e já resolver aquele problema de uma vez por todas, né? Sem pensar que isso é algo gradativo e que demanda tempo para a gente pensar as políticas, né? E as formas de tratamento, e demanda um pouco mais de tempo do que simplesmente retirar a pessoa do convívio social. Eu vou ler o poema e aí a gente pode conversar depois. Bem no fundo. No fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo. Existindo por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm famílias grandes e aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora e os outros pequenos probleminhas. Bem, gente, aqui tá as referências. Obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula e aí estou aí à disposição para responder as perguntas. A primeira questão é da Suzy, ela é da Vitória da Conquista. A questão dela é: quais são as estratégias mais utilizadas em redução de danos para a população de rua? Por favor, cite experiências. Bom, as estratégias utilizadas para a população de... Eu acho que a gente pode pensar o que é o exemplo de Braços Abertos, hoje em São Paulo, né? Mas eu acho que a gente também tem outros dispositivos para lançar a mão e fazer um trabalho em conjunto, que são os consultórios na rua, né? Geralmente as estratégias de redução de danos, veja, a gente vai olhar para a população, quando a gente vai fazer abordagem de população de rua, né? As estratégias são estratégias que visem cuidados à saúde, né? E aí, assim, a questão da substância, ela não é dificilmente abordada num primeiro momento, né? Mas uma equipe, por exemplo,
questionar, assim, olha, a gente veio aqui saber sobre questões de saúde, né? Medir pressão, batimento cardíaco, diabetes, essas coisas, e essa abordagem mais humana, e aí até uma forma de trazer, né, o usuário ou a pessoa que está em situação de rua para perto, assim, né? Ouvir, eu acho que essa coisa da escuta, né? Não ter preconceito, sentar com eles, ouvir o que eles têm para dizer. Às vezes a gente fica um pouco cheio de preconceitos e tal. Mas eu acho que é importante a gente trazer as pessoas para dentro, né? Eu queria usar um exemplo, assim. A gente, eu, por algum tempo, fui a algumas reuniões de um grupo que a gente tinha uma sala, que era uma sala de vitrines, bem no centro de São Paulo, e a gente fazia dança espontânea, né? E aí todo mundo que estava passando na rua podia entrar e podia fazer parte da dança, né? Não tinha uma coreografia, não tinha nada programado. E isso incluía a população de rua, Então, eu acho que é isso, assim, né? É esse contato próximo, né? Ver coisas que a gente consegue. Eu acho que a arte é uma forma de atingir as pessoas de uma forma, de um modo, assim, mais tranquilo, né? Então, de repente, a gente precisa conhecer a população que a gente está, conversar, poder dizer bom dia, sem ter medo de ser agredido, né? Ou agredida, enfim. Ter um olhar humanizado mesmo. Mas eu acho que o exemplo, alguns exemplos de abordagem de consultório na rua, o próprio exemplo que o de braços abertos vem dando, né? Tem aí algumas críticas e tal, mas eu acho que são exemplos importantes, assim, né? Geralmente, população de rua está à margem, a gente trata como marginalizado, ou na mercê da carência, né? E aí a gente vai pensar num assistencialismo, ou na criminalização. Então, acho que a gente tem que olhar para as pessoas em situação de rua como seres humanos, né? Como igual a nós, em condições sociais diferentes. É isso. Espero ter respondido sua questão. Ok. A segunda questão que chegou é da Ana Gláucia. Ela pergunta quanto à questão de falar sobre o álcool com adolescentes, ensinando uma maneira de reduzir os danos, exemplo, tomar água entre tomadas de cerveja, não se corre o risco de interpretarem de uma maneira que esteja estimulando o uso por estar ensinando o método de não ficar bêbado? Então, a política de redução de danos parte de um pressuposto importante. O dano está posto. Então, a gente vai reduzi-lo. A gente vai pensar em reduzir. O que eu estou querendo dizer com isso? Falar sobre o uso de drogas, de substâncias ilícitas ou lícitas com os adolescentes é a mesma coisa que você dizer assim, ó, tá vendo esse remédio? Você não pode tomar porque ele vai te causar mal. Ou você é alérgico a essa substância. Eu estou dizendo para criança ou para adolescente que determinada substância vai provocar um dano à sua saúde. Então, o que eu digo? Não pode tomar esse remédio. Ou se você, por acaso, começar a sentir sintomas, sei lá, coceira, corpo empelotando, no caso de alergia, você precisa dizer para as pessoas, olha, eu tenho alergia a tal coisa, e aí a pessoa vai te dar um antialérgico. Não é assim que funciona, no cuidado de saúde. A mesma coisa com o uso das substâncias, né? Das substâncias psicoativas. Os jovens saem, têm contato com isso nas festas, e aí, quando eles não sabem o que fazer, dificilmente eles vão procurar ajuda. Eles vão procurar ajuda quando a coisa está muito grave já. Então, é para evitar esse tipo de coisa. E geralmente tem um espaço de diálogo muito franco, muito aberto e muito sem julgamento com os adolescentes. Mostra que eles vão ter facilidade para lidar com o assunto e até poder dizer assim, né? O que eles querem. Se eles podem dizer, não quero isso, eu quero isso, enfim. Pensar no adolescente, a gente tem mania de pensar o adolescente de um modo muito tutelado, né? Pelo adulto. Mas eu acho que tem isso, assim, dizer como lidar com
com efeito danoso do uso de uma substância é você prevenir danos. Dizer, por exemplo, para as meninas, olha, não beba de qualquer copo, ou não aceite as bebidas que te dão e vejam de onde vem, o que colocam na sua bebida, é reduzir danos. É comum em festas de universidade, por exemplo, as meninas serem dopadas com coisas na sua bebida e depois serem violentadas sexualmente. Isso é reduzir danos. Isso é dizer para elas, olha, não tomem cuidado com isso. E se você fizer uso, sei lá, de bebida alcoólica, beba água para não ficar tão chapado. E, enfim, tem que olhar para essas coisas, porque às vezes a gente não sabe a qual dano as pessoas vão se expor. Então, parte do pressuposto de que as drogas estão disponíveis para serem utilizadas. Em que momento a pessoa for fazer o uso, se ela for fazer uso, ela tem escolha de reduzir o dano. E aí esse dano pode ser social, psíquico, enfim, físico. É isso. Ok. A nossa terceira questão foi encaminhada pela Suzy. A questão é a seguinte: como realizar redução de danos com dependência química dos benzodiazepínicos? Bom, eu só posso falar do que eu tenho de experiência, né? Eu estava falando da população de idosos, né? A estratégia é principalmente fazer uma diminuição da dosagem paulatina, gradativa e paulatina, o que a gente vai chamar de desmame, né? E pensando outras estratégias, assim, né? E aí olhar para com quem a gente está falando, né? Vou dar um exemplo. Ouvir muito paciente, acho que faz um efeito incrível, assim. Por exemplo, uma população de idosos que tem um uso importante de benzodiazepínico, o que esse uso está contando numa população específica? Né? O que esses idosos têm para contar para a gente? É falta de sono, simplesmente, para fazer os benzodiazepínico? Ou o que mais está por trás ali, né? Eu acho que é esse cuidado, é esse escutar o que o outro tem. Às vezes as pessoas trazem até uma forma de responder, né? Então, assim, eu acho que principalmente pensar o benzodiazepínico é um medicamento importante, então retirar de uma vez pode causar danos importantes. Isso é uma questão, né? Eu acho que tem que ter esse acompanhamento com o médico, de ir reduzindo a dosagem até chegar num grau, numa dosagem mínima, até que a pessoa consiga ficar sem o uso. Eu trabalho com uma abordagem. Eu acho que a psicologia social comunitária tem muito para contar para a gente quando a gente vai pensar no que é reduzir danos, né? Quando a gente vai pensar que a gente precisa ouvir muito o sujeito na nossa frente, não só o sujeito, às vezes a comunidade inteira, assim, né? Às vezes, como eu estou dizendo, a questão tem uma questão que é social. E aí uma população específica, ela tem coisas para contar para a gente, e é aí que a gente vai atuar e construir junto. Eu acho que isso é o fundamental. Seja usuário de benzo, seja usuário de qualquer substância, a pessoa precisa entender a dinâmica, ou como que aquela substância compõe com a sua própria dinâmica ali de ser, estar no mundo, sabe? E construir junto a possibilidade de fazer um outro tipo de uso que não lhe cause o dano que está causando naquele momento e gerando sofrimento para a pessoa. Ok, podemos passar para a próxima. Então, a Nilva, ela é de Pontes de Lacerda, e ela gostaria de conhecer as experiências em redução de danos, especialmente contra os usuários de crack, fora das instituições como o CAPS, por exemplo. Sim. Eu vou de novo citar o exemplo. Eu falo do exemplo do programa de Braços Abertos, porque eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, né, na época da sua implantação. Eu trabalhava no CAPS 3 lá. E aí eu acho que essa era uma forma. E aí tem um pessoal
trabalha, até coloquei na referência bibliográfica, lá em São Paulo tem um pessoal que trabalha que chama Edley, é uma ONG, e eles trabalham com várias formas de atividades, né, com os usuários de crack, e diretamente com população de rua, né, promovendo atividades culturais, filmes, debates, documentário, atividade de dança, circo, enfim. Eu acho que isso tudo compõe essa estratégia, né, do que a gente chama de estratégia de redução de danos. A gente não precisa necessariamente estar num ambiente institucional de CAPs ou de unidade de saúde para lançar a mão de uma estratégia de redução de danos. Mas eu acho que vale a pena. O pessoal do Edley tem um site, eu acho que vale a pena procurar e ver os relatos de como tá o programa. Agora faz tempo que eu saí de São Paulo, então eu não sei, eu não consegui acompanhar como tá o desenrolar do De Braços Abertos, mas no período da sua implantação era um programa bem promissor, assim. E aí não dependia dos CAPs, né? Era atuação direta com a população que estava lá na Cracolândia. Diferente de uma atuação repressora, que foi a tentativa, né, de botar a polícia e sair com todo mundo, o De Braços Abertos era uma política mais acolhedora, né? Antes, um pouco do De Braços Abertos, a Secretaria de Assistência Social, salvo engano, tinha tendas, né, de atendimento, de saúde e assistência social, salvo engano, minha memória agora pode me trair, mas tendas lá dentro da Cracolândia, né, em São Paulo. Acho que é importante pensar isso, né? Quais são as cenas de uso importantes? Por que a gente não pode ter uma tenda, por exemplo, de orientação de saúde ali? No começo é super estranho, mas depois aquilo vai virando uma forma de criar vínculo. Quando o usuário cria vínculo com uma equipe, a gente tem grandes chances de acompanhamento e de um bom prognóstico, assim, né, no desenrolar desse acompanhamento. Bem, a Margarete, ela gostaria que se discutisse um pouco mais sobre as estratégias que podemos utilizar para aqueles usuários que dispõem de um quadro de sofrimento mental cristalizado, em que a família são idosos e não dispõem de meios para permanecer com o mesmo em sua residência após a alta hospitalar. E aí ela complementa, professora, qual a população necessária para que o município possa implementar uma residência terapêutica? Olha, salvo engano, para critérios de implementação de residência terapêutica não tem esse critério populacional, talvez. Mas acho que vocês podiam buscar na diretriz normativa. Mas pelo que eu me lembro de ter lido, não me lembro de ter critério populacional para a implementação da residência terapêutica. A residência terapêutica, do modo como ela está descrito, ela é de caráter transitório. Vejam, eu não estou falando de unidades de residência terapêuticas como as residências terapêuticas permanentes, né? Foi o dispositivo lançado mão logo depois da implementação da política de desinstitucionalização, né, e dessa política de tirar os pacientes de dentro dos hospitais e trazê-los para as casas, né, então as residências terapêuticas. E aí muitas vezes esses pacientes já não têm vínculo familiar, já não tem uma série de outros cuidados, né, eles foram literalmente abandonados no hospital. Essa residência de que trata para usuários de substância, são residências geralmente de caráter transitório, né? Agora, a gente pode lançar a mão de outras coisas que são previstas na lei, né? Por exemplo, você está me contando de pacientes idosos com um filho que tem uma questão importante, né? Um transtorno aí, pelo que você falou, com agravo. Não há nenhum outro recurso dentro da família para acompanhar essas pessoas, né? Então, porque são pessoas, os três estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, que outro dispositivo o Estado pode oferecer? Acompanhante terapêutico, uma política de assistência, de repente uma política de... Eu não sei se no município tem CAPs, mas de repente conciliar
a ida desse paciente ao CAPS, e aí pensar numa estratégia de medicação assistida, onde ele vai tomar medicamento dentro do CAPS. Enfim, a situação é delicada pelo que você está contando, mas a gente precisa saber um pouco quais os recursos a família dispõe e o município para poder lidar com a situação, né? Eu não sei. Aí eu fico um pouco rendida, assim, para saber. Porque daí é isso. Eu acho que a gente tem que olhar as políticas de assistência social, as políticas de saúde, como que a gente pode interagir, fazer com que essas políticas se interagem, compõem uma estratégia de atendimento, né? É um caso bem delicado. Ela complementa a professora dizendo que lá existe o CAPS 1. Talvez a estratégia seja o acompanhamento em período integral, num CAPS 1, mas é que depende, né? Você vê, a gente não tem uma receita, né? Ah, paciente assim, a gente faz assim. Isso depende muito das peculiaridades que a gente tem ali também nos municípios e nos estados e dos pacientes, né? Dos usuários, assim. Que tipo de... Do que a gente consegue lançar mão para determinado usuário e deu dar certo, às vezes para outro não. Então, acho que depende desse olhar cuidadoso, dessa análise, assim, do que a gente tem em volta para dar conta. A rede de cuidados, né, precisa ser acionada. E a Maraia, ela se identifica como sendo, né, fazendo parte de uma equipe do sistema prisional. E ela faz a seguinte pergunta: você conhece alguma experiência para a população privada de liberdade, para os presos? Não consigo citar nenhuma, assim, que a gente vai pensar uma estratégia de redução de danos, mas isso especificamente para uso de substâncias psicoativas, eu não consigo lembrar, não mesmo. Se eu lembrar, eu posso mandar, e aí não sei se tem uma forma de disponibilizar, mas nesse momento eu não consigo lembrar. Eu gostaria, nesse momento, de pedir para que a professora Vanessa pudesse estar fazendo as suas considerações finais, para que a gente possa estar, então, finalizando. Por favor, professora. Bom, eu queria agradecer novamente por essa experiência, foi uma coisa totalmente nova para mim, mas achei muito interessante. E aí eu queria dizer assim, que quando a gente tem que pensar as políticas, principalmente na área de saúde mental, eu vou ampliar, sair um pouco só da questão da redução de danos. Quando a gente está falando da desinstitucionalização e a gente está falando de toda essa política, dessa luta antimanicomial, né, da gente não permitir mais a existência do manicômio e dos modos de tratamento torturantes como vinham sendo feitos, em alguns lugares ainda hoje se tem esse tipo de tratamento, a gente não está falando de uma política imediatista. A gente está falando de uma política que demanda tempo e que demanda... assim, às vezes nem é tanto investimento no tema financeiro, mas é investimento pessoal, investimento do Estado mesmo, sabe? Em promover essa política. É uma política que demanda tempo, que demanda lançar a mão de várias estratégias, que não tem um olhar apenas para o foco do problema ou para o sintoma manifestado, seja ele um transtorno mental, seja ele o uso de drogas ilícitas ou listas, enfim, de modo que prejudique a pessoa, mas é uma política gradativa e que de garantia de direitos mesmo, né? De direitos sociais, que a gente muitas vezes é tão alijada desses direitos, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre pensar isso, né? O quanto que a política de saúde mental, ela é uma política que não prevê uma imediata resolução do problema, né? E ela depende de um funcionamento amplo, ela depende de implicação das equipes de saúde, ela depende desse olhar de pensar que é algo que atravessa por todas os transdisciplinares, né? Como eu estava dizendo. Então, assim, que demanda investimento e parcerias entre as secretarias, né? Seja ela de cultura, esporte, lazer, seja a Secretaria de Assistência Social, seja a Secretaria que vai cuidar de questões do trabalho, enfim. Eu acho que isso tudo tem que estar muito ligado, né? A gente precisa, a Secretaria de Educação,
não dá para a gente resolver tudo por um decreto, né? Como diz o poema lá do Leminski. E quero agradecer muitíssimo o apoio do coletivo. Eu faço parte de um coletivo dentro da universidade, que é o Coletivo de Saúde Mental, onde a gente visa estudar por meio de pesquisa, e não só de pesquisa, mas também de ações junto à comunidade acadêmica e fora da academia, estratégias que a gente pode lançar a mão dentro da saúde mental, né? Violações de direitos, enfim, como que as questões de saúde mental estão diretamente clivadas pelas questões de violação de direito. Acho que é importante a gente pensar isso. Então, eu queria agradecer aos integrantes do Coletivo de Saúde Mental também pelo apoio. E é isso. Estou à disposição se vocês precisarem de mais alguma coisa. Espero que tenha sanado algumas dúvidas. E é isso. Obrigada.